Meus amigos, o Copenhague fez história. Já o Manchester United parece ter parado nela. Não existe uma frase melhor para definir o que foi esse jogo do United contra o Copenhague na Dinamarca. 4-3 para o time dinamarquês. Um United que fez um início promissor, se tornar um resultado lastimável e arriscar ainda mais a classificação para as oitavas de final da Champions, num grupo que ele era um dos favoritos. O United que abre 2-0 com o Højlund ainda aos 28 minutos do primeiro tempo já estava esse placar. O Højlund, o atacante dinamarquês, fazendo 2 gols contra o time do seu país, se tornando um dos artilheiros da Champions. O United jogando bem até aquele ponto da partida, conseguindo aproveitar as chances que criou, mas um resultado que viria a se esvair rapidamente. Com a expulsão do Rashford em 10 minutos depois da expulsão, o United já havia jogado todo o seu resultado no mato. 2-2 já era o placar no final do primeiro tempo. Os gols do Elyounoussi e do Diogo Gonçalves ainda na primeira etapa para empatar um jogo, para dar muita esperança ao Copenhague. Um Copenhague que foi buscar esse empate, óbvio, se fazendo valer do jogador a mais, mas não deixa de ser relevante. Afinal, o time dinamarquês era disparado o azarão desse grupo, a quarta força, o time mais frágil desse grupo, que contém também Bayern de Munique e Galatasaray. E naquele momento ele se via com o segundo tempo inteiro para jogar, com um jogador a mais, com uma estrela que fatalmente cansaria ainda mais de correr atrás dos jogadores dinamarqueses, e tinha um jogo que poderia beirar o histórico, que poderia se tornar histórico. Só que o futebol é tão maluco que o United ainda conseguiria vir a ficar à frente no placar de novo com o gol do Bruno Fernandes de pênalti, uma baita cobrança. Mas a noite estava longe de acabar para o United. Cara, eles conseguiram tomar o empate do Leragé aos 80 e poucos minutos, o cruzamento para a área, o Leragé alto, brincou com o Diogo Dalot na jogada aérea e fez o gol. O empate que viria a se tornar uma virada histórica do Copenhague, com o Rune Bardig, ponta direita de apenas 17 anos, um cara que é observado por grandes clubes da Europa, mas que fez o primeiro grande jogo da sua carreira. Ele tem uma temporada até relevante, já que chega no seu 10º gol, mas é um jovem, uma promessa, é um cara que nos melhores sonhos deve ter imaginado fazer um jogo como esse pelo Copenhague contra um gigante contra o Manchester United, como o Manchester United. E fez. Ele vira um jogo, ele expõe um time do United completamente abatido, um time do United que ocupa nesse momento a última colocação do seu grupo, que vê uma classificação como extremamente difícil, porque vai enfrentar o Galatasaray na Turquia, e depois pega um Bayern de Munique. Por mais que possa vir com um time reserva, eu não sei se o time reserva do Bayern de Munique, ou com algumas peças reservas, não vence o United. O United não tem um modelo de jogo implantado pelo Ten Hag ainda. O United é um time completamente abalado psicologicamente, que tenta se encontrar em meio a tantas confusões, a conflitos com elenco e treinador, como por exemplo foi com o Sancho, as saídas de alguns jogadores, um time que consegue alguns altos na Premier League, mas consegue ao mesmo tempo ir abaixo muito rapidamente, sofrer goleadas para o City, sofrer goleadas em Copa e muitos resultados negativos durante a temporada, e o United está se esfarelando aos poucos. Contra o Copenhague aproveitou isso e fez história. 4-3, um dos jogos daqueles para entrar para a história da Champions League. Um time pequeno, tradicional apenas no seu país, vencendo um gigante como o Manchester United, mas um gigante que não está fazendo por merecer há pelo menos uma década esse título. E no fim, o United ocupa a última colocação do seu grupo. A gente vai falar logo mais porque, óbvio, tem o outro jogo desse grupo, o Bayern de Munique vencendo o Galatasaray por 2-1. Um Bayern que jogou melhor e que contou com o Harry Kane mais uma vez decidindo. O Bayern foi mais criativo durante o jogo, teve as melhores oportunidades e contou com o Harry Kane, que chega a inacreditáveis 15 jogos com a camisa do Bayern na temporada 23-24. 15 jogos, 19 gols e 7 assistências. São 26 participações em gols do Harry Kane em 15 jogos na temporada. São números de melhor do mundo, tá? São números de um cara que se adapta muito rapidamente a um modelo de jogo diferente do que ele tinha no Tottenham durante anos. E o Harry Kane não sente isso em momento nenhum. Parece completamente adaptado ao clube. E dá mais uma demonstração de que é esse 9 com a capacidade de ser um 10. Ele faz muitos gols, mas também fornece muita assistência, cria muito jogo, dá seus lançamentos, acha passe em profundidade. É um 9 que tem esse quê de 10 e esses lances de 10. E é bom em tudo. Ele consegue fornecer tudo para o Bayern, assim como forneceu os 2 gols da vitória para cima do Galatasaray,
Gols, inclusive, que saíram no final do jogo, né? A gente tem um gol aos 80 e um gol aos 86. O Bakambu diminui nos acréscimos do segundo tempo, mas não seria o suficiente para buscar uma reação contra o Bayern de Munique. Bayern de Munique classificado, mais um time classificado para as oitavas, já que no grupo a gente tem o Bayern em primeiro com 12 pontos, seguido do Copenhague na segunda colocação com 4 pontos. É nisso que o United se meteu, nisso que o Copenhague conseguiu chegar. Quarta rodada, o Copenhague em segundo com 4 pontos. Terceiro, o Galatasaray com 4. E último lugar, o United com apenas 3 pontos em um futuro nada fácil. Galatasaray na Turquia, Bayern de Munique sendo Bayern de Munique. Vamos seguir para o grupo B para falar de Arsenal. O Arsenal que ocupa a liderança do grupo, que também está classificado e que contou com uma atuação muito consistente contra o Sevilla, sofreu poucos riscos. O Sevilla só tem uma finalização no gol durante o jogo, uma tentativa, inclusive, de chute ao gol, que é essa finalização, contra um Arsenal que criou muito mais, faltou um pouco de eficiência nas finalizações, mas que conseguiu fazer 2-0 com gols do Trossard e do Bukayo Saka. Boa partida do Martinelli, sendo importante novamente na atuação ofensiva do time dos Gunners. O Arsenal que era o melhor time desse grupo e que está fazendo por valer o seu favoritismo. Líder, jogando o melhor futebol e se afastando da briga que está entre as outras equipes para classificação nesse grupo. Já que o Arsenal dispara na liderança e depois do PSV vencer o Lens por 1-0 com o gol do Luuk de Jong de cabeça. Luuk de Jong esse que é um dos melhores cabeceadores do futebol atualmente, tá? É um cara que tem muita qualidade nesse quesito do jogo, no cabeceio. Faz o gol da vitória para cima do Lens. O Lens que era também uma sensação dessa Champions, que também ainda tem chance de classificação, mas perde para o PSV na Holanda, jogando futebol interessante, um jogo equilibrado, um jogo com números parecidos nas estatísticas, e que deixa o grupo da seguinte maneira. O Arsenal na liderança com 9 pontos, seguido do PSV com 5 na segunda colocação. O Lens está em terceiro com 5, completamente com chance de classificação também. E o Sevilla ocupa a última colocação com 2 pontos, tá? Inclusive, para quem colocou o Sevilla como um dos classificados, eu acabei colocando apostando no PSV, porque o Sevilla achei que iria tentar mais uma vez aquela relação com a Europa League. O Sevilla talvez nem isso consiga, vai ter que se esforçar porque já está 3 pontos da Europa League. Mas promete uma briga interessante, todo mundo tem chance ainda pela segunda classificação. Na verdade, até para tirar o Arsenal da liderança, todo mundo tem chance, mas eu acho que o Arsenal vai garantir essa classificação já na próxima rodada. Vamos falar agora de grupo C, o grupo do Real Madrid. Real que vence por 3-0 o Braga. Um resultado que poderia ser bem diferente, dado o início do jogo. O Braga foi para cima do Real Madrid, conseguiu um pênalti já no início, nos primeiros minutos. E o Lunin, que havia sido escalado depois do aquecimento para a partida, o Kepa tem que ser substituído de última hora, o Lunin assume a vaga, pega o pênalti cobrado pelo jogador do Braga. E ainda assim o Braga fez os 15 primeiros minutos melhor do que o Real Madrid, jogando com mais posse, aplicando pressão alta, conseguindo incomodar o Real. Mas o Real é aquilo, o Real é um time que não se assusta. Pode acontecer o que for, o jogo pode estar contra o Real Madrid, o jogo pode estar difícil, mas o Real não se incomoda, o Real não se assusta. O Real é um time frio, dada a experiência que esse time tem na Liga dos Campeões. Foi acalmando o jogo, foi colocando ele no seu ritmo. O Brahim faz 1-0 depois da jogadaça do Rodrigo. A assistência do brasileiro para o gol do meio campo espanhol, por vezes ponta, que fez uma boa partida, inclusive o Brahim. E depois, no segundo tempo, nós tivemos gols de Rodrigo e de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior e Rodrigo. Gols próximos, inclusive, ali na margem dos 60 minutos. Um baita gol do Rodrigo. O Vinícius também sendo relevante nessa temporada, começando a engrenar ainda abaixo do que foi a temporada passada, mas é uma das peças mais importantes desse Real Madrid. Real que jogou sem o Bellingham afastado por lesão e que acabou tendo um resultado bem consistente, um segundo tempo totalmente dominado, que o Real conseguiu acalmar as ações e tomar conta do jogo. Um Real que ainda tem muitos problemas. Eu volto a dizer que não confio nesse Real Madrid do Ancelotti, que acho que vai ter muita dificuldade no mata-mata. Durante a temporada já mostrou altos e baixos, mas que fez uma partida consistente, fria e dentro do que o Ancelotti provavelmente esperava. 3-0, uma liderança sem ser ameaçada, já que o Napoli empatou com o União Berlim 1-1 dentro de casa. A gente vê mais uma vez o impacto que a saída do Spalletti teve no Napoli. Um time que chegou até trocar muitos passes, teve mais de 70% de posse, mais de 700 passes trocados e poucas chances claras, que vara muito abaixo durante toda a temporada. O Osimhen não conseguindo ser um cara decisivo durante a temporada.
O Politano sendo o cara que mais tem os altos desse time, mas Anguissa muito abaixo, Zielinski abaixo, Di Lorenzo abaixo. A saída do Spalletti meio que destruiu aquele Napoli encantador da última temporada e deixou um Napoli frágil e comandado por um amador. O Rudi Garcia é um treinador amador, não confio nem gosto nem um pouquinho do trabalho do Rudi Garcia, e ele está destruindo o Napoli. 1-1, o David Datro Fofana fez o gol do Union Berlin, o Berlim jogando a sua maneira e conseguindo um resultado super importante. O Politano fez o gol do Napoli, mas é o Napoli distante daquele futebol vistoso da última temporada, já que a gente tem o grupo da seguinte maneira. O Real lidera com 12 pontos, classificado, sem muitos sustos. 4 jogos, 4 vitórias. O Napoli está em segundo com 7 pontos. Tem uma margem interessante para o Braga, que é o terceiro com 3 pontos, mas ainda pode ser alcançado pelo time português, tem confronto direto ainda. E o Union Berlin somou o primeiro ponto justamente contra esse frágil Napoli, contra esse time inconsistente durante a temporada, e está em último com 1 ponto. Não tem mais chance de classificação, basicamente, mas está ali, quem sabe para buscar uma vaga na Europa League. O Napoli deve se classificar, mas eu não vejo o Napoli incomodando ninguém muito nas oitavas, a depender do sorteio, mas eu acho que não vai conseguir bater de frente com a maioria dos times que vierem nas oitavas de final. E aí chega para falar do grupo D, o grupo da surpresa dessa Champions, a Real Sociedad. 3-1 para cima do Benfica e mais uma demonstração da organização desse time e do talento que esse time tem nas suas peças individualmente. Oyarzabal, Mikel Merino, Barrenechea, que inclusive hoje cada um fez um dos gols da vitória por 3-1 contra o Benfica, que poderia ser mais. A Real Sociedade chega a perder um pênalti ainda no primeiro tempo. O Benfica na roda contra a Real Sociedade, um time que joga um futebol bem interessante, que gosta de ter a posse de bola, troca muitos passes, é organizado taticamente, um belo trabalho da equipe espanhola, que já está classificada para as oitavas, e é um time que deve e pode incomodar nas oitavas de final, tá? A Real Sociedade chega com um título de possível surpresa para quem sabe pintar nas quartas, dependendo do que o sorteio vier. Claro que se pegar um Bayern, um Manchester City, complica muito a vida, mas é um time que tem traços e tem futebol para incomodar um adversário que vier nas oitavas. E se classificando em primeiro, o que eu acho que pode acontecer, tem meio caminho andado para chegar nas quartas. Organizado, muito bem taticamente e que tem peças de muito talento individualmente. É um time para se ficar de olho, líder do seu grupo, já que, por mais que a Inter tenha vencido o Salzburg por 1-0 fora de casa, uma Inter que foi merecedora do resultado, por mais que o Lautaro só tenha feito o gol de pênalti já nos 85 minutos. É um time que sabe jogar, é um time que tem noção tática muito interessante dada pelo Inzaghi. É um atual semifinalista de Champions, um atual finalista de Champions, na verdade, Inter de Milão. Não acho que vai repetir o resultado, mas que era favorita a chegar nas oitavas de final e vai confirmar, já está confirmado nas oitavas. Acho que dali terá dificuldade para passar, mas se classifica com méritos. Real Sociedade e Inter de Milão foram os melhores times por muito desse grupo e já estão classificadas. A Real em primeiro com 10 pontos, a Inter empatado na pontuação com 10, eles vão disputar a liderança. Terceiro, o Salzburg já eliminado com 3 e o Benfica em último com nenhum ponto, a grande decepção da fase de grupos. Muito provavelmente o Benfica nem conseguiu pontuar ainda, talvez nem vá para a Europa League. No geral, um dia bem interessante de Champions, agora só daqui 2 semanas, mas acho que a grande notícia, o Manchester United, né? Destruído e com dificuldades para se classificar, acho que não vai rolar não, porque o mental vai pesar contra esse time do Manchester United. Deixa nos comentários o que você achou. Se você chegou aqui agora, se inscreve no canal que ajuda demais a nossa família a crescer pouco a pouco. Valeu, até o próximo e tchau.